O nosso bom dia a todos e todas, nesta manhã de domingo, em que é que nos encontramos para o estudo de mais um capítulo de Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos abordar o capítulo de número 17, cujo título é Sede Perfeitos. Antes de fazermos a nossa preparação, lembramos sempre os companheiros e as companheiras que a Sociedade Espírita Allan Kardec nos oferece diferentes e diversos trabalhos durante a semana e nos finais de semana também. Durante a semana nós temos os passes, nós temos o SEAV, nós temos as preces e radiações nas terças-feiras à noite, às 18h45, iniciando-se. Temos as palestras virtuais na sexta-feira, palestras doutrinárias. No domingo, além do Evangelho, nós temos também um ciclo de paz e a evangelização de crianças e jovens. Temos também a livraria, a farmácia, onde todos podem vir conhecer e se preparar também, conhecendo a casa e essas palestras, poder pensar também no estudo sistematizado da doutrina dos Espíritos. Vamos à nossa preparação. Do próprio capítulo, nós escolhemos então nas instruções dos Espíritos uma mensagem do Espírito Lázaro, foi ditada em Paris no ano de 1863. É o item O Dever, o item 7, e nos diz assim o Espírito: o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele, deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse do coração. Não tem testemunha suas vitórias e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O agulhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado o dever do coração, eleva o homem, como determinado, porém, com exatidão, onde começa ele, onde termina. O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos. Sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem, infinitamente vário nas suas expressões, não é o mesmo o critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos instruídos pela experiência comum não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta, é austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É, a um tempo, juiz e escravo em causa própria. O dever é o mais belo laurel da razão. Descende desta como de sua mãe o filho. O homem tem de amar o dever, não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia, sob mais elevada forma, em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza de sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Façamos a nossa prece, elevando, como sempre, o pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecendo também, como sempre, a oportunidade da vida e das nossas vidas, este bendito regresso ao corpo físico, para que, trabalhando em nós estas questões morais, possamos nós outros atingir a perfeição relativa. Dá-nos, Senhor, esta possibilidade da evolução coletiva
em que nos coloca em sociedade, frente aos nossos irmãos, frente à sociedade, para que, cumprindo o dever da nossa consciência, na prática do bem, no exercício da lei divina, possamos crescer para Ti. Que estes momentos que aqui estiveram, Senhor, sejam repletos de muitas bênçãos, de muitas vibrações elevadas, saturadas de energias salutares para nós, fazendo mudanças íntimas e necessárias, não somente em nossa mente, mas em nosso corpo perispiritual. Com a permissão daquele que coordena todos os domingos o estudo de Evangelho segundo o Espiritismo, nós pedimos licença para iniciar o trabalho desta manhã. Que assim seja. Hoje, então, temos a grata satisfação de receber a nossa companheira Cleusa Camisolão, que é trabalhadora da Sociedade Espírita Allan Kardec, atuando no estudo, atuando na mediunidade, no atendimento fraterno e na divulgação da doutrina espírita. Então, com a palavra, nossa companheira. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, os que estão aqui enchendo esse salão, os que estão em suas casas, nos acompanhando virtualmente, né, recebendo as vibrações, com certeza as mesmas que nós recebemos aqui, os que estão em casa também estão recebendo, porque o amor é uma força tal que se irradia por todo o universo, ou quem sabe por todos os universos. Como disse a Solange, nesse domingo, né, nós estamos, então, apreciando, refletindo sobre esse capítulo, o capítulo Sede Perfeitos. E esse capítulo é um capítulo desafiador para todos nós. Se todo o ensino de Jesus, ele vem nos orientar, nos dizendo como é que a gente deve viver, como é que a gente deve se relacionar uns com os outros, este capítulo diz claramente, sem nenhuma dúvida, pratica, faz, não tem como fugir, é sede, então é fazer, né? É viver, não tem enrolação. O resto a gente pode, não, isso aqui tá claro, essa ordem, convite, né? Tá claro. E ele me lembrou muito, esse capítulo, sempre, uma passagem colhida por Lucas, aonde, lá no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, em que Jesus é provocado por um certo doutor da lei, e que lhe faz uma pergunta, doutor da lei, naqueles que conheciam, né, muito profundamente a lei mosaica. E todos os profetas, eles conheciam, né? Muitos deles eram os chamados fariseus. Então, esse doutor da lei, né, para provocar Jesus de mestre, chamando Jesus de mestre, né, afirmando essa elevação, né, que ele reconhecia, mas queria colocar numa saia justa. Então, ele diz, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus devolve essa pergunta com outra pergunta. Mas o que diz a lei? O que está escrito? Como é que tu lê? Como é que tu entende? E ele, então, para mostrar também que ele sabia do que falava, ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus diz, então, respondeste muito bem, faze isto e viverás. E quando Jesus se refere a esse viverás, ele não está falando para aquele homem ou para nós que estamos na carne, né? Uns melhores fisicamente, emocionalmente, outros com alguma fragilidade, ele não está falando desta vida. Ele está falando da vida física, da vida essa impermanente. Ele está falando da vida quando nós despertamos para as coisas verdadeiras. Quando nós despertamos consciencialmente, nós nos reconhecemos como alguém que deve seguir a lei divina, como alguém que deve olhar o outro como irmão. É nesse sentido que ele diz, vive, porque tu só vive
O entendimento da vida real é a vida quando tu tem consciência do teu trabalho, da tua missão, do teu compromisso, do teu dever neste plano, do teu dever enquanto espírito imortal. Então, não sem motivo, Kardec divide esse capítulo, o capítulo 17, com foco na vida física, na vida. Ele faz toda a divisão dos temas, trazendo essa ideia da vivência, do exercício dessa existência no bem, agora, já nesse momento em que estamos reencarnados. Então, lá no 17, Kardec divide o capítulo em caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, traz ele a parábola do semeador logo a seguir, e nas instruções dos espíritos, ele traz, então, mensagens, uma mais linda do que a outra. Então, ele traz o dever, que a Solange leu, a virtude, os superiores e os inferiores, o homem no mundo e cuidar do corpo e do espírito. Então, dá para a gente perceber que ele está focando na nossa vivência agora como reencarnados neste planeta de provas e expiações. Mas, claro que essa dúvida, ela nos sabendo das nossas dificuldades, das nossas fragilidades morais, espirituais, nós vamos dizer, é possível que eu seja, enquanto pessoa reencarnada, perfeito? E Allan Kardec, no item 2 desse mesmo capítulo, ele diz que a gente não deve tomar a passagem essa que ele coloca logo a seguir, da onde ele tirou o título do capítulo, tomar ao pé da letra. Não é sede perfeito e tu vai conseguir, numa reencarnação, numa existência, alcançar esse objetivo, né? Então, nós precisamos procurar o espírito desta expressão, o espírito da passagem que veremos a seguir. E procurando trazer para a nossa reflexão, eu li alguns estudiosos, né, que avaliam sobre essa questão do sede perfeito, da perfeição, e muitos dizem que o termo grego para a perfeição, que deu origem à palavra perfeição, ela se refere a um estado de plenitude, ou uma integridade absoluta com o divino, que pode ser traduzido como maturidade. Então, essa perfeição ao qual nós somos convidados se referiria a um nível de maturidade que nós vamos alcançando conforme as nossas diversas reencarnações e o nosso progresso. E nós temos um palestrante espírita da FEB, o Saulo César, que ele traz essa palavra. Ele diz que o termo grego esse, teleios, não sei se estou dizendo corretamente, que deu origem, então, a essa palavra, seria cumprir um objetivo, cumprir um propósito, cumprir o nosso papel na vida. Aí fica mais fácil, mais palatável para a gente entender este convite, que é cumprir a nossa missão. E todos nós temos um trabalho a fazer, um papel a cumprir, um dever a cumprir, todos nós temos. E é isso que Jesus está nos convidando. Mas nós vimos também que a Bíblia, ela trata da perfeição em 3 contextos diferentes. Na Bíblia é tratada a perfeição de Deus, a perfeição do Cristo e a perfeição de todos nós, seres humanos, né? E os ensinos superiores, no Livro dos Espíritos, quando falam de Deus, eles nos dizem que ele é a inteligência suprema, que ele é a causa de tudo, causa primária de tudo o que existe, e que Deus é infinito em suas perfeições. Então, ele é a perfeição absoluta. Mas eles também trazem a noção dessa perfeição com relação ao Cristo.
Então, lá na questão 625, nos dizem os espíritos da codificação, que Jesus é o espírito mais perfeito que Deus enviou à Terra e que nos serve de guia e modelo. E Allan Kardec observa, para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a quem todos nós podemos aspirar na Terra. Aí está sendo mais facilitado esse nosso entendimento. Então, quando nós vemos uma mensagem que Kardec insere no capítulo que nós veremos a seguir, o homem de bem, e todos nós temos que caminhar para esse nível, né, de sermos homem no sentido de humanidade, para sermos pessoas de bem, né, verdadeiramente, nós passamos por essa etapa, mas nós seremos um dia seres angélicos como o Cristo. Este é o nível, a caminhada, é o processo que todos nós queiramos que seja agora ou mais tarde, né? Chegaremos um dia. Então, a perfeição dos seres humanos, na doutrina espírita, é explicado que nós passamos, como eu disse, por esse processo de amadurecimento, por esse processo de evolução, quando eles dizem que, respondendo a Kardec, que há diferentes ordens de espíritos, conforme o grau de perfeição que cada um tem alcançado. Mas eles afirmam que esses graus de perfeição, eles são ilimitados. Porque às vezes a gente reduz muito, porque nós estamos num nível ainda, num planeta, num nível intelectual e moral ainda muito limitado, né, provavelmente, em comparação com outros planetas, com outros seres, né, que têm um habitat ou não o planeta Terra. Então, dessas ordens que os espíritos da codificação nos trazem, eles dizem que tem três principais, tá? Então, ele faz essa síntese. A primeira, dos espíritos puros, dos espíritos angélicos, como Jesus, né? E que Kardec diz que nós podemos alcançar. Este é o nosso destino. A segunda ordem seria aquela formada aos que estão no meio, aqueles que têm o desejo do bem, de amar, de fazer o bem, de prestar o auxílio verdadeiro, é a preocupação deles, é os que estão no meio da escala. E na terceira ordem, lá estamos nós, os espíritos imperfeitos. Pelo menos eu ainda estou ali, estou tentando, vamos lá, mas a gente só consegue atingir um objetivo se a gente dá o primeiro passo, a gente precisa dar esse passo. Nesses imperfeitos, a ignorância, o desejo do mal, né? Todas as paixões que lhe retardam, dizem os espíritos do progresso, é o que nos caracteriza isso. E a gente não precisa muito, né? Vivemos num mundo muito sofrido, de muitas dores, de muita violência, né? Convulsionando, nos parece, mas está sobre o controle. Então, o convite do mestre, meus amigos, minhas amigas, é que a gente comece agora. É essa reencarnação que é o momento de se fazer, de se viver. Quando ele diz sede agora, já. E muitas vezes, apesar de tudo que Jesus já nos disse há tanto milênios, né, há tanto tempo, nós ainda não conseguimos, é normal, mas para que a gente possa, pelo menos teoricamente, fazer essa reflexão, ter um entendimento um pouco melhor, nós vemos, aqueles que conhecem as mensagens de Emmanuel, o guia do Chico, né, do Chico Xavier, ele muitas vezes nos seus textos, ele usa a natureza para que a gente possa entender que nós fizemos parte disso, que há uma lei que governa tudo, e ela é uma lei igualitária, ela é uma lei imutável, ela é uma lei
misericordiosa. Então, ele usa isso e vai nos mostrando que tudo evolui. A natureza evolui, nós evoluímos, por isso vivemos solidariamente, né? Tudo se expande. E aí nós podemos... fui tentar me lembrar alguma coisa que a gente pudesse fazer, então, essa relação entre nós, enquanto humanidade, e a natureza. E aí, lembrei que os físicos, eles dizem que o universo está se expandindo. E eles nos explicam que, em determinado momento, o universo surgiu e começou a se expandir. Mas é claro que a ciência sempre quis entender, né? Tem cálculos matemáticos que provam isso, que o universo está se expandindo. Como é que as galáxias elas se afastam, às vezes vertiginosamente uma da outra? Antes a distância era X, agora a distância é Y. Então, lançaram várias teorias, a teoria de que havia umas tinham uma velocidade por algum motivo maior do que a outra, iam se afastando, mas até que eles chegaram a uma ideia comum de que o universo cria espaços. Ele cria espaço e esse espaço que é criado faz com que as entidades celestes se afastem, né? Mas como é que ele cria espaço? E aí, estudando, né, pesquisando, eles descobriram que o universo está sob contração. No passado, ele estava mais contraído do que hoje. E no passado mais distante, muito mais contraído ele estava. E nós, enquanto espíritos imortais, nós temos potencialidades no sentido de criar, de realizar, que nós não sabemos ainda, que nós não conhecemos, né? Não dizem o sentido, nós usamos uma parte pequena do nosso cérebro, então ainda não conseguimos entender ou fazer tudo o que nós podemos enquanto espíritos criados. Esta potência, essas potencialidades, ela é constituída de todas as perfeições inseridas por Deus no ato da criação. Então, conforme a doutrina espírita nos explica, nos ensina, de espírito criado simples e ignorante, no sentido de desconhecer a lei, e nós desconhecemos, mesmo aquele que seja o ser mais inteligente do planeta Terra, né? Mais inteligente, o conhecimento dele frente à ciência da vida, ela é muito pequena ainda. Mas, então, de simples e ignorante, ele vai, ao pouco, se apropriando desse conhecimento, a visão da vida se amplia, né? E conforme ele aprende a usar a sua vontade, querer crescer e aprender e se fazer melhor, fazendo melhores escolhas, respeitando a lei divina, ele vai evoluindo moral e intelectualmente. Ou seja, a perfeição está contida nele, em nós, porque é da nossa essência. E conforme ele vai, nós vamos construindo novas virtudes, nós vamos nos renovando intimamente, substituindo aqueles espaços que antes havia vícios, pela nossa inferioridade, pela luz, a luz de amor, a luz da caridade. Conforme nos afirma Paulo, na segunda carta ao seu afeto, querido filho do coração Timóteo, e uma carta em que Emmanuel faz uma pequena reflexão do que fala Paulo, ele diz assim que todos nós somos dotados de recursos divinos para desenvolver ao infinito. Então, essa perfeição, essa perfeição, agora me enrolei na língua aqui, ela está ali, está contida em nós, que é, nos diz Paulo, a fortaleza, que é o valor moral, o amor, que é o serviço incessante no bem, e a moderação, que vai definir o nosso equilíbrio. Então, é para hoje, como
eu tenho dito, é nessa existência, neste mundo de provas, de sofrimento, o nosso começo, ou o nosso recomeço nesse processo. Despertar, dar o primeiro passo é o nosso trabalho, é o nosso objetivo. E nós podemos também nos basear para ter esse estímulo, para ter esse entendimento na arte, né? E aí nós podemos pensar num escritor, um poeta como o nosso Ariano Suassuna, quando ele dizia, com aquela cara maravilhosa, aquele humor, ele dizia: como sou pouco e sei pouco, faço pouco que me cabe, mas me dando por inteiro. E é isso que nós temos que fazer, meus queridos. Mas então vamos continuar no capítulo, né? Nesse subtítulo, Caracteres da Perfeição, Kardec então traz um trecho colhido por Mateus, da qual ele tira o título do capítulo. E esse trecho está lá no capítulo 5, versículo 44 a 46 e 48, aonde o Cristo diz assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos persegue e caluniam, porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazei com isso mais do que os outros? Não fazem mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E é lógico, nos diz Kardec, no item 2, como nós tínhamos comentado, que se fosse lido dessa forma literal, sedes perfeito como o vosso Pai Celestial, tomado ao pé da letra, né, pressuporia a possibilidade de atingir a perfeição absoluta, o que é impossível, né? É ilógico que a criatura consiga chegar à perfeição absoluta do Criador. Não é essa perfeição que o Cristo nos convida. Ele nos convida à perfeição relativa, possível, no estágio, no planeta que nós habitamos. Né? É essa perfeição que ele está nos convidando. Tem alguns estudiosos que dizem que esse vosso seja perfeito conforme o vosso Pai Celestial. Esse vosso se refere à nossa visão, porque conforme a nossa visão do Criador, conforme nós vamos entendendo, crescendo em inteligência moral, nós vamos entendendo mais o Pai Criador, nós vamos entendendo mais Deus. Claro que segundo as nossas possibilidades nesse planeta, porque os próprios espíritos superiores dizem lá no livro dos Espíritos, não há condições de nós, nesse nível de humanidade terrena, entender a essência do Criador. Mas é para essa integração que nós nos encaminhamos. E o Cristo diz mais, diz que é fácil ali, naquele trecho, naquela passagem evangélica, ele diz, fácil, claro, é amar quem nos ama. Claro que é, nós sabemos disso. Né? Fácil é conviver com quem pensa igual a mim, com os mesmos interesses, né? Aquele que vive mais ou menos como nós. Isso era o pensamento muito dos judeus daquela época e de muitos de nós que continuam nessa humanidade, né? Não, eu quero conviver com a minha família, com o meu pai, o importante é esse, é o meu pai, a minha mãe, meus filhos, o marido, a parentela, né? Aí eles estendiam um pouco mais a comunidade, aqueles que são iguais a mim, aqueles que são da mesma religião, aqueles que são da mesma raça. Esse era o nível de entendimento, de moralidade daqueles homens da época de Jesus. E, infelizmente, ainda é o nosso nesse tempo. E o Cristo, então, veio nos dizer que não, precisa ter mais, precisa amar o diferente, precisa amar o adversário. Não dá para ir lá dar um abraço, é lógico, não, a gente não vai ficar querendo o que nós não conseguimos fazer.
não vai dar um abraço afetivo em alguém que nós temos uma aversão ou que tem uma aversão. Mas dá, como diz o Chico, para fazer uma oração por ele e por nós, para que aquela aversão diminua, para que a gente possa conseguir conviver com aquele colega de serviço que eu tenho horror, que eu acho um boçal, com aquele parente que tem alguma coisa que me distancia dele, ele não fez nada, mas em algo que nos separa. E a gente, então, fazer esse esforço de amar por amar. Não amar pelo interesse, porque o outro me retribui. Ama os que tu ama, é fácil. Não é? Então, Jesus vem nos demonstrando que nós podemos nos aperfeiçoar, né? Nós podemos ampliar as nossas potencialidades, usar de todas as condições intelectuais, morais, de sentimento, de raciocínio, para sermos melhores. Porque faz bem para nós. Em primeiro lugar, fazer alguma coisa de bom, ser afetivo, amar, em primeiro lugar, faz bem para a gente. Então, a perfeição a qual Jesus nos convida é essa, de amar o diferente, de amar o inimigo, de fazer bem àqueles que nos têm ódio, de orar por aquele que nos perseguiram e caluniaram. Essa é a perfeição. Então, tem um caminho longo por aí, não precisamos, né, achar que isso vai acontecer como um milagre. Não vai. Né? Mas é preciso nos movimentar para isso, porque a inércia, né, não fazer o mal é também um mal. Não fazer o mal é não fazer o bem, porque tu deixa um espaço vazio. Né? Se tu não faz, eu fico na inércia, eu fico ali, eu não faço mal, mas também não faço bem. Eu estou fazendo mal. Né? E Kardec afirma que Jesus mostra, então, nessa passagem, que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, né? Que é a beneficência para com todos, perdão das ofensas, indulgência, a tolerância para as dificuldades dos outros. Porque essa caridade ampla, ela implica que tu tenha outras virtudes. É isso que Kardec vem, então, concluindo nessa passagem. Enquanto isso, nós não chegamos, tudo bem, somos pessoas imperfeitas, homens e mulheres imperfeitos. E Kardec conclui no item 2 afirmando que o grau da perfeição está na razão direta da extensão do amor ao próximo. Minha gente, é difícil viver em sociedade. Né? É muito difícil viver com diferente. Isso dentro da própria família, porque na nossa família nós somos convidados a viver com pessoas diferentes, que têm perfil psicológico diferente, que têm valores, muitas vezes, no mesmo, aprenderam junto. Mas chega um determinado momento que aquilo que está lá no nosso inconsciente, aquilo que está guardado, aquilo que nós somos, ele desabrocha. E nós nos mostramos completamente diferentes do que talvez tenha nos sido ensinado, né? E aí, vamos seguindo, meus amigos, com esse capítulo maravilhoso, e lá no item 3 tem uma mensagem com 20 parágrafos, intitulada por Kardec, O Homem de Bem. E ele apresenta ali as características naquele texto, as características daquele que pode ser chamado um homem de bem. Né? Então ele começa dizendo assim, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor, de caridade, na sua maior pureza. Falou em pureza, a gente já sabe que a gente
não está exatamente nessa característica. A gente está caminhando para isso, né? Para ser essa pessoa de bem, para ser esse homem, essa mulher de bem, né? E ele segue mais adiante. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. Era para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. Então, a caridade, a característica da caridade é o desinteresse, né? Quando a gente não coloca um subterfúgio, né? Um desejo, um objetivo por baixo daquilo que a gente está fazendo para o outro. E segue esse espírito que assina o homem de bem. Não, o homem de bem é do Kardec, desculpe, é do Kardec. Ele segue Kardec dizendo assim, o homem de bem é bom, é humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Tá? Respeitam nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que como eles não pensam. E termina Kardec dizendo assim, não ficam assim, são 20 parágrafos, não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Então, ele escreve 20 parágrafos, ali coloca várias características, né, centradas na caridade, mas ele diz, mas aqui não está dizendo tudo, né? Mas se eu me esforçar, já estou a caminho para ser um dia essa pessoa de bem. Então, a regra é a que Jesus nos disse, a regra básica do viver conforme a lei divina seria fazendo aos outros exatamente o que nós desejamos para nós e fazendo o esforço de eliminar em nós o orgulho e o egoísmo. Porque quando ele diz fazer o outro, o diferente, independente de raça, de religião, independente de tudo, porque nós somos iguais perante Deus. Nós somos criaturas de Deus, com os mesmos direitos, os mesmos deveres, e com as mesmas potencialidades e as mesmas oportunidades para desenvolver. E essa reencarnação é uma delas, em sucessivas reencarnações. O que não conseguirmos nessa, teremos outras oportunidades. Mas é importante começar, para que a gente não chegue mais tarde na dimensão espiritual e se arrependa, né? Perdi tanto tempo. Porque, às vezes, a gente perdeu tempo nessa encarnação. Tem um americano, um militante da causa antirracista, o Malcolm X, que ele dizia que um homem que chegou aos 50 anos pensando da mesma maneira que ele tinha 30, ele perdeu 20 anos. Ele não mudou, ele não cresceu, não acrescentou nada. Agora, imagina nós, enquanto espíritos imortais, chegar na dimensão espiritual e ver que não aproveitamos. Perdemos uma existência, não são nem 20, nem 10, nem 30. Então, é hora de começar, né? De exercitando a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio, crescer. Porque nós, escolhendo o melhor, diminuindo aqueles probleminhas que nós temos, em qualquer tempo, menos imperfeições, construindo alguma coisa de melhor, uma virtude ativa melhor, nós seremos felizes. E esse é o objetivo de todos nós na Terra, nós queremos ser felizes, mas nós não conseguimos muitas vezes entender que a consciência tranquila nos dá felicidade, que as menos imperfeições nos oferecem felicidade.
Mas continuamos, então, aqui no capítulo, meus amigos. E nesse capítulo, no item 4, Allan Kardec, no item 4, intitulado Os Bons Espíritas, ele afirma que o conhecimento espírita, quando bem compreendido, quando bem sentido, ele diz, sobretudo bem sentido, leva à vivência desses postulados, desses ensinamentos do Cristo, leva a uma prática consciente, tornando-nos melhores. E ele conclui nesse item 4, dizendo que, uma frase muito conhecida de todos os espíritas, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações, né? E aí é a mesma orientação do homem e da mulher de bem. Pelos esforços que nós fizermos para crescer em amor, na prática do bem, nós estaremos a caminho. Mas, seguindo, chegamos, então, nas instruções dos Espíritos, com mensagens profundas, maravilhosas, que merecem ser lidas e relidas quantas vezes, né, para o resto da nossa existência. E a primeira, então, é a do dever, que a Solange leu, aonde salientar só alguma passagens que esse espírito Lázaro nos traz. Ele diz que o homem deve amar o dever, não porque preserve dos males, mas porque dá à alma o vigor necessário ao nosso desenvolvimento. Então, quando a gente consegue cumprir uma coisa que a gente sabe que é o certo, mesmo que a gente queira, não, eu queria tanto aquela outra. Não, mas o certo é fazer isso. Quando a gente consegue cumprir isso, ele nos diz que a nossa alma, ela fica mais forte. Nós adquirimos aquela fortaleza lembrada por Paulo, né? A coragem, ela nos dá a coragem para seguir. E isso é necessário para o nosso caminhar, para o nosso desenvolvimento. É lógico que o dever, como vem trazendo ali Lázaro, ele não é o mesmo para todos, varia segundo a condição de cada um, né? Mas quanto mais conhecimento, quanto mais inteligente tem um homem, aumenta em profundidade o seu dever para com ele mesmo, porque esse é o primeiro dever. Nós temos dever conosco mesmo, dever com o outro e dever com Deus. Então, aumenta essa responsabilidade, aumenta o seu dever. Pois disse a Leo antes a Solange que o dever nasce da razão, né? O dever nasce da razão. Então, existe para nós, a gente pensar nessa questão do dever, existe para nós, enquanto humanidade, enquanto espírito encarnado, uma grande dificuldade de cumprir os nossos deveres morais, devido às nossas imperfeições. Por quê? Porque nos leva para os nossos interesses. Eu sei que eu devia agir assim, mas, né, sou eu, primeiro eu, depois eu, depois eu, depois eu. E aí os outros ficam sem lugar nenhum. Então, devido às nossas paixões, aos nossos interesses, aos nossos vícios ainda, né, esse egoísmo e esse orgulho. E é importante a gente pensar que quando nós conseguimos cumprir um dever, o homem, quase sempre, quando ele consegue atingir esse objetivo, ele renuncia a alguma coisa. Ele desprende-se de si mesmo. Ele deixa em segundo plano os seus desejos. Ele pratica a disciplina e vai construindo outras virtudes. Então, se ele perseverar nisso, ele vai ser um homem de bem e ser um bom espírita, se for espírita, e ser um bom religioso, se for de outra religião. E seguindo, então, na sequência, tem duas mensagens que nós não vamos ler, mas que vale a pena ler, que é do espírito François Madeleine, e que são intituladas A Virtude e os Superiores e os Inferiores. São essas duas. E esse espírito diz o seguinte, que aquele que exibe a sua virtude não é virtuoso.
uma vez que lhe falta a qualidade principal, que é a modéstia, e tem o vício contrário, que é o orgulho. Olha que coisa mais atual. Quantas vezes nós, passando pelas páginas na internet, pelas plataformas, pelas mídias, nós vemos as pessoas lá com uma filmadora, um celular, oferecendo na cara de um pobre que está ali sem nada, sem lar, sem roupa, sem comida, sem dignidade nenhuma, com aquela a máquina na frente, aquele celular na frente, e com um prato de comida ou um dinheiro. Mostrando, ó, estou lhe dando 50, 100, tu quer? Tirando, a pessoa já não tem nada, tirando a sua dignidade. Isso, nós vemos muito, está muito atual isso que o François Madeleine nos traz para o tempo que nós estamos vivendo, porque quer passar a imagem de virtuoso na rede, para com isso ganhar likes, para com isso fazer dinheiro, né? Isso acontece. Ele ainda nos diz ser natural que uma pessoa que faz o bem sinta uma certa satisfação, e é muito verdadeiro, um prazer por ter ajudado, por ter visto o outro sorrir, por ter colaborado de algum modo com alguma ação no bem. Mas se divulgar isso, se a gente já fizer uma selfie, ele descamba para o amor próprio, para o orgulho e para a vaidade. E ele afirma que mais vale menos virtude com modéstia do que muitas com orgulho. E nos diz que foi pelo orgulho que nós temos, enquanto humanidade, nos perdido. E só a construção da virtude, da humildade, é que um dia nós melhoraremos, né? Melhoraremos. E ele termina dizendo nessa primeira mensagem que todo aquele, na primeira mensagem ou na segunda, os superiores e inferiores, ele diz que todo aquele que é depositário de autoridade, de qualquer extensão que seja essa autoridade, não deve esquecer que tem encargos de almas. Olha quantas vezes a gente diz no popular, dá uma autoridade para ele, que a pessoa vai se mostrar como é verdadeiramente, né? E esse espírito François diz que essa pessoa que tem a autoridade, que tem a responsabilidade sobre as almas, responderá pela boa ou má direção que tiver dado, pelas faltas que estes subordinados cometerem, pelos vícios a que serão arrastados pelo exemplo dele, em consequência dessa direção dos maus exemplos que ele tiver dado ocasião, né, de que fosse vivenciada, né, que fosse ele exemplificado. Ou ele poderá recolher os frutos do seu cuidado. E chegando quase ao final, meus queridos, tem então a penúltima mensagem maravilhosa que é o homem no mundo, de um espírito que se assina espírito protetor. E ele inicia dizendo que todos que se reúnem em nome de Deus, pedindo assistência dos bons espíritos, devem fazer com sentimento de piedade por toda a humanidade, afastando de si qualquer pensamento fútil ou mundano que possa perturbar, que é o que nós estamos aqui fazendo. Nós estamos nos reunindo em nome dessa divindade. Mas quando ele diz isso, esse espírito protetor, ele está nos orientando que quando a gente ore muitas vezes, sem sentir, sabe, às vezes a oração maquinal, automática, sem pensamento, sem reflexão, ou uma oração em desespero, em revolta, a gente não consegue sintonizar com os espíritos superiores. Nós ficamos envoltos em vibrações sombrias e não conseguimos romper. E é por isso não conseguimos ser auxiliados. Não é que não queiram nos auxiliar, mas não conseguimos ser auxiliados porque nos fechamos num nível vibratório que eles não conseguem
nos acessar. Nós não conseguimos chegar até eles. E ele diz ainda, bem rapidinho aqui, esse Espírito diz: não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente a prece e a invocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade, onde estáis condenados a viver. Não. Vivei como os homens de vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com sentimento de pureza que as possam santificar. Sois chamados a estar em contato com os espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum deles, com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa, seja a vossa aventura do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Não imagineis, portanto, diz esse amigo espiritual, que para viverdes em comunicação constante conosco, para viverdes sob as vistas do Senhor, seja preciso vos silencieis e cobrais de cinza. Não, ainda uma vez vos dizemos, ditosos sede, segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais na vossa felicidade entre um pensamento, um ato que o possa ofender, ou fazer-se velho semblante do que vos ama e dirige. Deus é amor. Aqueles que amam santamente, Ele os abençoa. Ela é maior, mas vocês terão a oportunidade de ler todas essas mensagens. Mas o que ele nos afirma é que numa convivência pacífica, com todo diferente, todos temos a oportunidade de desenvolver, de aprender uns com os outros. Então, todos nós devemos aproveitar essas oportunidades que o meio social nos oferece, nas suas mais variadas expressões, para que a gente possa, né, iniciar e continuar a nossa caminhada. E nós temos que, sim, verdadeiramente, participar da vida no planeta em que fomos chamados, né? Participar das alegrias, dos prazeres humanos, não fazendo mal a ninguém, nem a nós próprios, sempre estando com a mente e o coração voltados para o bem, né? Pedindo, é claro, a nossa fragilidade, a proteção divina. E lá no capítulo 28, meus amigos, tem um item que é prece por aquele mesmo que ora. E tem preces maravilhosas em que nós pedimos para vencer, para pedir um conselho, para vencer uma fragilidade, orando para o anjo de guarda. Quando a gente estiver naquela situação terrível, de desespero, de angústia, peguemos o Evangelho, vamos lá naquele item 28 e vamos orar por nós mesmos, que é para isso. Deus quer que a gente pratique essa humildade, esse reconhecimento que ainda não conseguimos, e vamos pedir ajuda. Mesmo em um mundo de expiações e prova, a gente pode se sentir feliz, alcançar a felicidade, né? Desde que nós nos mantenhamos nesse caminho do bem, né? Jesus indicou, então, o modo como atingir esta perfeição, exercitando a caridade sem quaisquer limites um para os outros, se isolando. Muitas vezes perdemos a oportunidade de praticar e retardamos o nosso progresso. Esse é o trabalho de evolução que precisa contar com a nossa vontade, com o nosso esforço, né? Aprimorar a moralidade, eliminar ou diminuir as nossas imperfeições, construir virtudes como aquelas que Paulo nos falou, a fortaleza, o amor, a moderação. E não podemos esquecer que somos filhos do mesmo Pai, de Deus, né? Somos filhos de Deus e aproximar-nos dele é o nosso destino. Por isso que eu gostaria, terminando aqui esse nosso pequeno contato, compartilhar com vocês
uma música que nos remete, não vou cantar, é horrível, a voz é pavorosa, mas uma música que nos remete à nossa filiação divina. E ela é uma letra e é uma música de uma cantora americana que se chama Índia Arie. E ela tem o título Eu Sou Luz. E diz assim: eu sou luz, eu sou luz. São partes dessa letra, né? Eu não sou as coisas que a minha família fez. Eu não sou as vozes na minha cabeça. Eu não sou os pedaços do que está quebrado por dentro. Eu não sou os erros que fiz. Ou qualquer das coisas que me causaram dor. Eu não sou os pedaços dos sonhos que deixei para trás. Eu sou luz, eu sou luz. Muito obrigado, muita paz. Nosso profundo agradecimento à nossa companheira Cleusa pela explanação desta manhã. Nos trouxe tantas reflexões que possamos realmente colocar em prática, lermos mais este capítulo, para que nos auxiliemos a nós mesmos e coletivamente a todos aqueles que conosco convivem. Façamos a nossa prece de encerramento, mais uma vez agradecendo pela oportunidade do estudo de Evangelho segundo o Espiritismo. Este farol vivo de bem viver. Este farol que ilumina as nossas vidas, que nos traz, como dissemos, este roteiro da forma como podemos atingir este progresso, este desenvolvimento enquanto espíritos imortais. Obrigado pelo atendimento desta manhã, por tudo aquilo que recebemos, Senhor, e que possamos ser merecedores do Teu amor, do Teu amparo. Com a permissão dos que coordenam o domingo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós encerramos esse trabalho, desejando a todos uma boa semana e que novamente aqui possamos nos encontrar no próximo domingo. Que assim seja.